Oi, turma, espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade ao nosso PET 5, semana 2 do nosso PET 5. Essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira lei de Mendel. Então nós vamos falar um pouco sobre Mendel, o experimento que ele fez, e aí na próxima semana é que nós vamos fazer resolução de problemas, tá bom? Bom, quem que foi Gregor Mendel? Mendel, nós usamos o segundo nome, ele foi um estudioso, né, que ele começou a observar as diferenças que haviam entre os seres. A mãe tem olho claro, a criança nasce de olho claro, as semelhanças e diferenças que existem nas plantas. E observando tudo isso, ele resolveu fazer alguns experimentos para observar se os pais passavam essas características para os filhos, se os pais passavam alguma coisa para os filhos. Então, Mendel ele foi muito importante para o estudo das informações sobre a hereditariedade, sobre a transmissão das características genéticas. Então, lá na época dele, ele não tinha, claro, a tecnologia que nós temos hoje, mas através dos experimentos que ele fez, das observações que ele fez, foi possível concluir que realmente as características são passadas dos ascendentes para os descendentes. O que é isso? Dos pais para os filhos. Então, a característica genética, ela está onde? No nosso DNA. E o nosso DNA, ele é o mesmo em todas as nossas células. O DNA é diferente de uma pessoa para outra, mas o meu DNA é o mesmo em todas as minhas células. Se eu tenho olho verde, esse gene, essa informação para olho verde, ela está presente no núcleo, no DNA, que está no núcleo de todas as minhas células. O que vai ser diferente é a expressão do gene. Aqui vai expressar a cor do olho, aqui vai expressar o gene para a cor do cabelo, mas o DNA é o mesmo em todas as nossas células. Aí, vamos falar sobre o Mendel. O Mendel, então, ele queria demonstrar isso, que os pais passam essas características, passam essas informações para os filhos. Na época dele, ele não falou gene, ele chamou de fator. No final do experimento dele, ele vai concluir que o que vai acontecer é a transmissão de fatores hereditários, que hoje nós sabemos que são os genes, segmentos de DNA que são passados dos pais para os filhos. Aí, aqui eu coloquei, a primeira lei de Mendel. Mendel fez a primeira lei, fez a segunda lei. Para o 9º ano, nós vamos falar, pelo menos por enquanto, a respeito só da primeira lei, tá bom? Lei da segregação dos fatores. Lei da segregação dos fatores é a lei da segregação dos genes. Nós temos, para determinar a característica genética, um parzinho de gene. Um gene que veio do meu pai, um gene que veio da minha mãe, forma um parzinho, e aí eu vou manifestar essa característica. Aí eu tenho cabelo castanho. Então, o gene de cabelo castanho veio do meu pai, veio o gene da minha mãe, juntou, formou o parzinho. Aí eu manifestei o cabelo castanho. Na hora que eu vou formar os meus óvulos, o meu óvulo vai levar o quê? Um gene para a cor de cabelo, vai levar um gene para a cor de olho, o gene para a cor de pele. Leva um de cada, essa separação dos genes. Por que que vai levar um de cada? Para na hora que juntar com o espermatozoide, aí formar o parzinho para manifestar na criança. Mendel, nos experimentos dele, ele usou a ervilha, popularmente chamada ervilha de cheiro. Ele não olhou assim, ela é bonitinha, então eu vou usar a ervilha mesmo, né? Que bonitinha. Não, tem as características que permitiram a escolha da ervilha. Primeiro, a ervilha, ela apresenta características que nós chamamos contrastantes, características fáceis de serem observadas. Existe o pé de ervilha que produz semente amarela, que não é tão conhecida nossa. Existe a ervilha que produz a semente verde, que nós conhecemos mais. Então, cores fáceis de serem diferenciadas. O pé de ervilha mais alto, o mais baixo. A ervilha que tem a casca enrugadinha, que tem a casca lisa. Então, tem características, nós falamos contrastantes, características que são fáceis de serem observadas. Tem um ciclo de vida curto. Isso significa que produz ervilha várias vezes por ano. Não é igual o café que produz uma vez no ano, a colheita é uma vez. A ervilha ela tem um ciclo de vida curto, então várias vezes por ano a gente tem a reprodução da ervilha, a produção de ervilhas.
É de fácil cultivo, porque tem planta que depende do solo, de uma alteração no clima, aí prejudica a plantação. Então não, é uma planta de fácil cultivo. É uma planta que produz um grande número de descendentes, que aí dá para você observar bem. Imagina se ele fosse fazer o experimento com a espécie humana. Tem que esperar. Primeiro, a pessoa teria que estar disposta a isso, a se submeter ao experimento, vai engravidar, esperar 9 meses, nascer a criança, observar. Esperar a criança crescer para poder ter filho, observar, para ir observando as gerações. Não tem como. Então, por isso, ele escolheu planta e escolheu a ervilha. Aí, o que ele fez? Olha, no experimento dele, ele pegou um pé de ervilha de semente amarela pura, quer dizer que só tinha característica amarela, e cruzou com um pé de ervilha de semente verde, pura ali, amarelo com verde. Como que faz isso? Você pega o grão de pólen que a amarela produz e joga na verde. Ou pode pegar o grão de pólen que a verde produz e joga na amarela, tanto faz. É só pegar o grão de pólen de uma e jogar na outra planta, para acontecer a reprodução. Depois que ele fez isso, ele esperou formar lá a planta reproduzir, né? Jogou esse grão de pólen, esperou, e na hora que nasceram as novas ervilhas, nasceu 100% de ervilhas amarelas. Só tinha pé de ervilha com semente amarela. Aí ele parou para pensar, uai, que esquisito. Eu cruzei a amarela com verde, nasceu só amarela. O que será que aconteceu com a verde? A verde desapareceu? O que aconteceu? Aí ele teve uma ideia. Pegou uma que ele produziu e deixou ela se autofecundar, ela mesma se polinizar. Cruzou a amarela com ela mesma. Ela se autopolinizou. Então, amarela com amarela. Quando ele fez isso, então pegou uma que ele produziu, dos descendentes que ele formou, não é uma linhagem pura, é uma que ele formou aqui e deixou ela se autopolinizar, se autofecundar. Cruzou com ela mesma. Depois que os descendentes cresceram, né, os novos pés de ervilha foram formados, ele viu que para cada 3 pés de ervilhas amarela, nascia um pé de ervilha verde. Ele falou, a verde apareceu. Então, quando ele cruzou amarela pura, quer dizer que só tem o gene para semente amarela. Com verde pura, só tem o gene para semente verde, nasce só a amarela. Quando ele pega essa amarela que ele produziu e deixa cruzar com ela mesma, se autocruzar, que se autofecundar, que é o termo correto, né? Nasce 3 amarelas e uma verde, amarela em maior quantidade. Ele percebeu que existe uma característica que é dominante, prevalece, sobressai sobre a outra, e existe uma característica recessiva, que é aqui, vamos dizer, fica escondida aqui nessa primeira geração. Então, com base nesse experimento de Mendel, nós podemos concluir isso. Podemos concluir que existe a característica dominante e que existe a característica recessiva. E que os fatores, os genes, eles se separam para depois se juntar formando o parzinho novamente. Aí, olha o que nós temos aqui. Aqui eu coloquei, ó, P. P é geração parental, como se fossem os pais. Aqui F1 é a primeira geração, como se fossem os primeiros filhos, os primeiros descendentes. P1 é a segunda geração parental, apesar de estar 1, é porque aqui não tem nada, aqui é 1. P1 é a segunda geração parental, segundo cruzamento feito. F2 são a segunda geração de descendentes formado. A gente costuma colocar, alguns não têm o hábito de colocar, mas o correto é colocar essa sigla, né? Essas representações no começo dos cruzamentos. Só que quando nós vamos fazer um cruzamento, nós não vamos ficar aqui escrevendo amarela, verde. A gente usa as letras. Eu vou explicar essa parte depois do experimento dele e na próxima semana aí nós vamos jogar isso nos exemplos, tá bom? Por enquanto é só o experimento do Mendel. Então eu sei que tem ervilha, ele fez o experimento com a semente, tem a amarela e a verde. A amarela é dominante e verde é recessivo. Que letra que eu vou usar para fazer o tal do cruzamento? Eu vou pegar, ó, a primeira letra do recessivo. A característica recessiva, eu pego a primeira letra, que é o V. A característica recessiva vai ser essa letra minúscula e a dominante, a amarela, a mesma letra, só que maiúscula.
Como que eu vou saber quem é dominante e quem é recessivo? Ou o exercício fala direto quem é dominante e recessivo, ou ele vai te dar alguma informação, porque não tem como você decorar todas as características dominantes e recessivas. Então, ele tem que te dar informação para você saber quem é dominante e quem é recessivo. Então, falou, amarelo é dominante, verde é recessivo. Nós vamos fazer a representação do cruzamento dele. Nós já concluímos aqui que amarelo é dominante e verde é recessivo. Então, eu pego a primeira letra da característica recessiva, que é o V. Essa primeira letra minúscula no recessivo. No maiúscula, a mesma letra, só que maiúscula. No dominante, a mesma letra, só que maiúscula. O P, eu falei que ele cruzou um pé de ervilha de semente amarela, linhagem pura. Vai ser Vzão, Vzão. É sempre um par de fatores, um par de genes, para poder manifestar a característica. Só arrumar aqui, ó, Vzão, Vzão. Opa, Vzão, Vzão. Linhagem pura. Linhagem pura quer dizer que só tem o gene para amarela. Verde pura, o recessivo. O recessivo, gente, ele só se manifesta quando forem os dois genes iguais. Vamos dizer, as duas letras minúsculas, né? Aí eu vou fazer o cruzamento, ó. Primeira letra de cá com a primeira de cá. Vzão, Vzinho. Primeira letra com a segunda de cá. Vzão, Vzinho. Segunda letra aqui com essa primeira, ó. Vzão, Vzinho. Segunda letra com a segunda. Vzão, Vzinho. Tem uma outra forma de resolver, mas hoje nós vamos usar essa, tá bom? Então, olha. Esse primeiro par não tem Vzão? Tem Vzão e tem Vzinho. Prevalece quem? O dominante. Então, se tiver uma maiúscula, manifesta a característica dominante. Um gene dominante, uma letra maiúscula, prevalece a maiúscula. Então, aqui vai ser amarela. Aqui tem Vzão, amarela. Aqui tem Vzão, amarela. Aqui tem Vzão, amarela. Não são todas amarelas? Eu chego no resultado aqui, ó, 100% amarelas. Só que o Mendel, no experimento dele, fez o segundo cruzamento. O segundo cruzamento, o que que ele fez? Ó, pegou uma que ele produziu, ele não produziu todas amarelas, Vzão, Vzinho? Então, ele pegou uma que ele produziu e deixou autofecundar, cruzou ela com ela mesma se autofecunda, o grão de pólen dela já vai polinizar a parte feminina da planta. Então, ó, cruzou ela com ela mesma, uma que ele produziu e cruzou com ela. Fazendo o segundo cruzamento aqui, ó, primeira letra com a primeira de cá, Vzão, Vzão, sempre o parzinho. Primeira com a segunda, Vzão, Vzinho. Segunda com a primeira, Vzinho, Vzão. Dá preferência de colocar maiúscula na frente. Não que fique errado colocar minúscula, mas de preferência maiúscula na frente. Segunda com a segunda, Vzinho, Vzinho. O primeiro par, ó, só tem Vzão, que é o dominante, então eu sei que é amarelo. Segundo par, tem Vzão, a dominante prevalece, amarelo. Terceiro par, tem Vzão, prevalece a dominante, amarela. E o quarto par, Vzinho, Vzinho. Vzinho, Vzinho, ó, é o verde. A característica recessiva, ela só se manifesta quando as duas letras são iguais. Correto, quando os dois genes são iguais, né? Então, aqui eu sei que é a característica verde. Eu cheguei nesse resultado, ó, 3 amarelas para uma verde. Então, ó, 3 amarelas para uma verde. Esse foi o experimento que Mendel fez. Depois nós vamos, na próxima semana, como eu disse, jogar isso nos exemplos, tá? Que aí fica mais fácil para entender. Vamos para as questões. Por enquanto é só experimento dele. Essa semana é tudo subjetivo, né? Tudo discursiva. A número 1. Qual é a importância dos experimentos de Gregor Mendel para a ciência? Os experimentos dele forneceram informações sobre o quê? Sobre a genética, sobre a hereditariedade. E foi a partir desses experimentos dele que ele elaborou a hipótese que uma característica, ó, cor da semente, é determinada por um par de genes. Então, através desses experimentos, ele viu que a característica é determinada por um par de fatores, que ele chamou na época. Hoje nós sabemos um par de genes. Então, ele contribuiu para esse estudo da hereditariedade. Aí vocês vão falar com as palavras de vocês. Número 2. Uma criança apresenta olhos azuis.
Podemos dizer que essa característica é encontrada apenas nas células dos olhos ou em todas as células do corpo? Justifique sua resposta. Gente, como eu citei o exemplo até do meu olho verde, o gene, ele está no DNA de todas as minhas células, é o mesmo. Então, essa criança tem o olho azul, o gene para olho azul está presente em todas as células do corpo dela. O que acontece? É a expressão do gene. Em cada parte do corpo vai ser expressado um gene. No olho foi expressado do olho, na pele foi expressado da pele. Então, o que muda é somente o local de expressão de cada gene. Mas o DNA é o mesmo em todas as células do corpo. Aí vocês vão formar uma resposta com as palavras de vocês. Número 3. Que fatores levaram Mendel a escolher estudar a ervilha de cheiro? Planta de fácil cultivo, ciclo de vida curto, né? Reproduz várias vezes por ano, produz vários descendentes, muitos descendentes, apresenta características contrastantes, fáceis de serem observadas. Aí vocês vão falar com as palavras de vocês. No texto da apostila de vocês, cita as características, tá? Número 4. Por que quando Mendel cruzou uma planta produtora de semente amarela pura com outra que produzia sementes verdes puras, o resultado obtido foi apenas de sementes amarelas? Porque a amarela é uma característica dominante. A característica verde, vamos dizer que ela ficou escondida, mas ela não desapareceu. Ela vai aparecer na próxima geração, porque é uma característica recessiva. Então, isso aconteceu porque a amarela é a característica dominante e verde é a característica recessiva. Vamos dizer que é a característica que ficou escondida ali, né? Vocês vão falar também com as palavras de vocês. E número 5, explique a frase: nossa carga genética é hereditária. Então, está afirmando, nossa carga genética é hereditária. Significa o quê? Que as características genéticas, as nossas características genéticas são passadas dos pais para os filhos, ou se quiser falar dos ascendentes para os descendentes, ou mais fácil, né? Como eu disse, dos pais para os filhos. Então, as nossas características genéticas são passadas dos pais para os filhos, vai sendo transmitida ao longo das gerações. Aí vocês vão falar também com as palavras de vocês. Essa semana é mais teoria, né? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho dos exercícios, um pouquinho que vocês tenham entendido, que é tudo muito rapidinho, eu já fico satisfeita, tá bom? Até a nossa próxima explicação. Fiquem com Deus. Tchau!